Boa noite a todos. Sempre gratificante para todos nós estar aqui nessa casa, onde a gente sempre tem a oportunidade de compreender melhor os ensinamentos de Jesus, de refletir sobre a sua importância, o quanto faz a diferença na nossa caminhada e nos apropriando de fato da mensagem de Jesus. E a gente vai estar dando sequência no estudo do capítulo que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita do nosso evangelho, que é o capítulo 13. E como eu fiquei com o último pedacinho, o item que fala sobre a piedade e fala sobre os órfãos. E são duas comunicações dos Espíritos que eles nos oferecem para a gente estar podendo compreender melhor a importância dessa virtude dentro de nós, né? E para que a gente possa estar procurando entender o que seria a piedade, uma atitude de piedade para com o outro, uma atitude de compaixão, uma atitude de caridade. Eu gosto muito de usar os exemplos de Jesus. E se todos nós fôssemos buscar na nossa mente agora o momento em que o Cristo foi crucificado, que ele estava lá naquele momento doloroso, mas ele tem um olhar de compaixão pelos seus algozes, tanto que ele não os vê assim, né? Ele olha, faz uma prece, fala: Pai, perdoa. Eles não sabem ainda o que fazem. Essa é uma atitude de amor, é uma atitude de caridade, é uma atitude de piedade para com os seus irmãos de caminhada. Então é um exemplo máximo que Jesus dá, como todos os exemplos que ele deixou para todos nós. Jesus foi alguém que não deixou somente palavras escritas. As escrituras foram os seus discípulos que o fizeram, mas Jesus ele vivenciou em cada palavra, em cada ação, a mensagem de fato que ele queria deixar para a humanidade, né? E naquele momento extremo ele tem esse olhar para a humanidade, ele não tem o olhar somente para aqueles que estavam ali em volta naquele momento. Ele tinha esse olhar de caridade, ele tinha esse olhar de amor, esse olhar de piedade pela humanidade, pelo fato da gente não saber fazer, de não sabermos tomar as atitudes corretas com relação ao nosso próximo. Nos mostra o livro dos Espíritos que a gente tem eles mostram detalhado uma escala espírita, que a gente vai passando de fase. Isso vai decorrendo, pode ser em muitas encarnações, podemos dar passos largos em poucas encarnações, mas é um processo de evolução que a gente vai vivenciando e a gente vai adquirindo essas virtudes. Mas precisamos dar passos com relação a isso. E dar passos nos mostra o livro dos Espíritos na pergunta 895, quando fala assim: a parte dos defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício da imperfeição? Ele pergunta: olha, se existe um indício de imperfeição que a gente poderia registrar para a humanidade, o que a gente poderia falar, digamos, em poucas palavras, o que poderia caracterizar uma imperfeição nossa? E ele coloca assim, os Espíritos começam a resposta falando assim: o interesse pessoal. Então, quando a gente está falando da piedade, um dos grandes entraves para que a gente possa colocar essa virtude, ou que possamos adquirir essa virtude para os nossos pensamentos e para as nossas ações de fato, é o nosso interesse pessoal. E aí, voltando para a mensagem de Jesus, ele não teve uma atitude ali de interesse pessoal. Ele não fez um ato de caridade, um ato de amor por interesse pessoal. Ele tomou aquela atitude porque ele já tinha o amor dentro dele como essência. Ele já sabia vivenciar em pensamentos e atos
o amor. E nós ainda temos muito interesse pessoal prevalecendo. Então, quando a gente está falando de caridade, que o capítulo fala de caridade, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, a gente costuma enumerar as nossas atitudes que a gente tem no nosso dia a dia, por exemplo, de caridade. Ah, não, eu já fiz aquilo naquele dia. Ah, mas semana passada eu já fiz a minha doação. Ah, não, hoje eu já falei bom dia. Ah, mas eu fiquei um pouco brava porque não responderam o meu bom dia. Que absurdo, eu passei, cumprimentei e a pessoa não respondeu. Muito bem, você fez a sua obrigação de cumprimentar. Agora, se a recíproca ela veio, já não é comprometimento nosso. Não é responsabilidade nossa. Mas nós ficamos indignados. Nós ficamos bravos com isso. E nós contabilizamos as atitudes boas que a gente faz. Mas quando ele fala assim, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, como que essa mão não vai saber o que essa está fazendo? Se as mãos são minhas. Se fosse permisso para o outro não saber o que eu estou fazendo, tá bom, a gente dá até para esconder, mas como que uma mão vai esconder a outra? Aí a gente volta novamente para Jesus. Lembram quando ele falou assim que a gente, numa passagem com Pedro, que ele comentava assim, que a gente não pode perdoar, que Pedro pergunta, a gente tem que perdoar 7 vezes, até 7 vezes? E ele responde, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Se a gente for fazer essa conta, dá um número incontável, a gente vai ficar essa encarnação inteira perdoando. Mas é exatamente essa a ideia. Ficar a encarnação inteira, não essa, em sucessivas encarnações, tendo essa atitude. Para quê? Para que ela se automatize em nós. E como que ela vai se automatizar? Voltamos, por exemplo, de Jesus lá na cruz. Já estava tão enraizado nele o sentimento de amor, de compreensão, de compaixão, de piedade, que ele não ficava incomodado com as nossas atitudes erradas. Ele perdoava. Mas ele não ficou contando nos dedos quantas vezes ele já tinha perdoado nós naquela encarnação que ele estava aqui com a gente. Já estava dentro dele. Então, quando ele está falando que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, é para que a gente vá fazendo as atitudes boas e não vá contabilizando. Não precisamos contabilizar. Não precisamos chegar no final do ano e fazer o ranking do qual mês eu tive melhores atitudes, qual mês eu falei coisas melhores para o meu irmão. Não precisamos fazer o ranking. Não precisamos lembrar. Precisamos nos acostumar. Se tornar rotina, se tornar hábito. E isso vai se incorporando de tal forma em mim que a gente vai tomar uma atitude de solidariedade, uma atitude de compreensão para com o próximo naturalmente. Então não vai ter mão para ver porque não tem mão para expor, porque é sentimento. Então Jesus está nos convidando para que a gente possa introduzir dentro de nós o sentimento do amor. Porque é por amor que a gente tem uma atitude piedosa. De fato, na essência, como Jesus nos ensinou. Então que a gente possa ir no nosso dia a dia tendo esses, mas eu não consigo fazer como Jesus. Mas lembra que ele falou? Começa. Primeiro até a gente pode até deixar passar batido, uma mão vai vendo o que a outra está fazendo, daqui a pouco uma mão vai escondendo, mas a gente vai tendo essa compreensão de ver que a gente convive com outro ser humano, que a gente convive com a outra pessoa, e que essa outra pessoa ela também tem necessidades tanto quanto eu. Porque eu faço questão muitas vezes de enumerar as minhas necessidades, mas eu não vejo e não compreendo a necessidade do outro. Mas eu fiz e ele não estava nem aí. Você fez e continua repetindo, e vai repetindo, é igual bom dia, você vai repetindo. Eu conheci uma pessoa que eu reclamava para ele, poxa, você passa por todo mundo, você fala bom dia, eles não te respondem, vocês pensam que é só para vocês? É para a gente também, que a gente vai estudando para a gente aprender. E ele falou para mim assim, um dia ele responde, e se ele não responder, eu vou continuar falando bom dia. Aí eu aprendi. Agora eu também já falo bom dia, mesmo se eu não me preocupar mais que o outro vai responder. Então a gente tem que ir colocando em prática a cada instante.
Porque o que nos emperra normalmente da gente tomar uma atitude de solidariedade, ter uma atitude de piedade para com o outro, é a recíproca. Mas nós não precisar esperar uma recíproca do outro. Então, que a gente possa ir usando, de fato, o exemplo de Jesus. Que na sequência, até ele comenta aqui, ó. A piedade, quando profundamente sentida, é o amor. O amor é o devotamento. O devotamento é o óvido de si mesmo. E esse óvido, essa abnegação pelos infelizes, é a virtude por excelência. Aquela mesmo que o divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e sublime. Quando essa doutrina for devolvida à sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela tornará a terra feliz, fazendo reinar na sua face a concórdia da paz e do amor. Então, quando ele, no finalzinho, ele fala assim: a concórdia, a paz e o amor. Nós normalmente esperamos que a concórdia aconteça, que a paz exista e que o amor prevaleça. Mas nós exigimos como se essas virtudes elas estivessem fora do meu controle, que elas estivessem fora da minha ação. Mas para que exista a concórdia, eu preciso ter uma ação de concórdia. Eu preciso ter uma ação de paciência. Eu preciso ter uma ação de tolerância. Eu preciso ter uma atitude de respeito para com o outro. Eu preciso ter, em detrimento dele ter comigo ou não. Para que eu deseje a paz, eu preciso tomar atos, ter atitudes de paz. Não adianta eu orar pela paz mundial e não fazer com que essa paz aconteça no meu lar. E principalmente que essa paz não aconteça no meu pensamento. Se eu tenho pensamentos de revolta, se eu tenho pensamentos de ciúme, se eu tenho pensamentos de inveja, se eu tenho pensamentos de egoísmo, que paz eu vou estar desejando para o mundo através das minhas orações? E o amor? Como que eu vou desejar o amor para a humanidade se eu não tenho atitudes que correspondam a tal virtude? Quais são as nossas atitudes? Agora a gente até poderia enumerar. A gente enumera as nossas atitudes de caridade, a gente contabiliza. E as nossas atitudes de amor? Nós estamos fazendo no nosso dia a dia, quando a gente vai fazer as nossas preces, a gente procura enumerar ali, eu estou tendo atitudes boas, eu preciso melhorar aqui, a gente vai ticando aonde a gente precisa melhorar mais. E a mensagem de Jesus é esse convite para todos nós. Então, quando fala da caridade, quando fala da piedade, quando fala de cuidar dos órfãos está relacionado a ter um olhar para a criança que está necessitada, para a criança que não tem um lar, mas está direcionado para todos nós no cuidado para com o outro. Quantos não se sentem órfãos de lar, tendo um lar? Quantos não se sentem sozinhos, morando no contexto familiar? Aonde nos nossos lares, nós nos comunicamos pelo WhatsApp, dentro da nossa própria casa. Nós mandamos mensagem. Cada um está no seu quarto. Não se senta mais junto, não fala-se das dificuldades, não se fala dos problemas dentro da nossa própria casa. Isso é uma falta de amor. É uma falta de piedade. É não cuidar daqueles que necessitam. Então a mensagem de Jesus é para que a gente vá tendo esse olhar de comprometimento com as nossas responsabilidades. O que eu
posso fazer de melhor agora? Qual a minha atitude de pensamento e de ato que eu posso agir agora que vai contribuir para que eu vá agregando dentro de mim essas virtudes que me equilibra, que me educa e que me encaminha no meu processo evolutivo? Jesus tem o seu olhar de piedade para conosco. E nós, qual é o nosso olhar de piedade para com o próximo? Qual é a nossa atitude? Se ele é o nosso modelo, se ele é o nosso guia, a gente tem que seguir. Então, a doutrina, ela vai nos trazer essa oportunidade de refletir, de ir despertando aos poucos a nossa consciência para com o nosso comprometimento conosco mesmo na nossa trajetória evolutiva. Então, se nós estamos hoje vivendo no mundo de provas e expiações, é porque temos lições ainda a aprender. Eu almejo um mundo melhor, eu desejo um mundo de regeneração. Se regenere. Que independente de onde você esteja, você vai dar frutos, você vai dar flores. Se regenere. Porque a paz não está lá, a paz está dentro de nós. O sentimento de dever cumprido, ele deve ser exercido sempre, vivenciado sempre, mas não catalogado e exibido. Tem que ser simplesmente vivenciado. Então, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, é um comprometimento que a gente tem que ter com a gente e é um comprometimento para com o próximo, de caridade, de solidariedade. Mas eu não tenho nada para dar. Tá bom. Eu não tenho tempo. Tá bom. Mas você tem um pensamento, você tem o seu coração, você tem o recurso da prece, que esse atinge horizontes e supera qualquer barreira e auxilia de maneira incondicional a quem aquele a gente oferece. Então, quando a gente olhar para um irmão que está em estado que não está bem, não pense mal, não vá questionar por que ele está naquela condição, porque ele não faz nada para sair daquela situação. Faça uma prece para que ele tenha coragem de buscar uma solução. E se você tiver condições de ajudar numa solução, o ajude. Então, que a gente possa seguir. Eu lembro que a Madre Teresa de Calcutá, ela sempre comenta que a fome mais difícil de saciar é a fome do amor, não a de pão. Porque se você tiver o amor dentro de você, saciar a necessidade do outro, ela é fácil. Agora, se você não tem amor, você acaba saciando o outro, mas como você vai saciar? Qual vai ser a sua atitude diante de ajudar o outro? Então, que a gente possa refletir, que a gente possa ir se compreendendo e possamos nos colocar sempre na condição de que podemos ser ajudados e que devemos ajudar o outro. É essa a lei de Deus, esse processo natural da gente viver numa lei de sociedade, num contexto social, um ajudando o outro. Então, que a gente tenha essa consciência, tenhamos essa vontade e esse desejo de sermos pessoas melhores a cada dia, a cada passo da nossa caminhada. Então, que as nossas mãos não sejam para mostrar aquilo que fazemos, seja simplesmente para fazermos. Ter sempre uma ação do bem. E nunca nos esqueçamos que quando a gente tem uma atitude de carinho para com o outro, como fala o poeta, que fica sempre um pouco de perfume nas mãos daquele que oferece rosas. E a gente nem precisa querer sentir o perfume, ele exala por processo natural. Então, que a gente tenha essa vontade, esse desejo de a cada passo ver que somos irmãos de caminhada e que irmão ajuda irmão, irmão cuida do irmão, simplesmente assim, sem cobrar, sem exigir nada em troca. Simplesmente como Jesus nos mostrou sempre, simplesmente fazendo. E que Jesus nos encoraje.